Olá, aqui é o Gamer de Esquerda e esse é mais um episódio do EsquerdoCast, o podcast em que eu falo da minha relação pessoal com jogos, filmes, séries ou animes. Eu andei ausente nas 2 últimas semanas por motivos de saúde, então espero que me desculpem. Espero poder fazer esse pequeno podcast continuar semanal. Sempre lembrando que quem ajuda no Apoia-se ou é inscrito no nosso canal roxo tem acesso antecipado ao episódio. Então, se você puder ajudar com qualquer valor em apoia.se/gamerdeesquerda, você tem acesso antecipado aos episódios. Ou, se você puder dar um sub no nosso canal roxinho, também ajuda demais. Lembrando que se você tiver Amazon Prime, você pode fazer isso de graça. Bom, no último episódio eu disse que ia falar de um jogo mais relaxante, um jogo que não tivesse essa coisa de combate, esquiva, necessidade de reflexos e tudo mais. E esse jogo, embora eu já tenha falado bastante dele, é um jogo pouco conhecido e que eu vejo poucas pessoas falando, e acho que ele merece ser mais divulgado, porque é um jogo muito bom e extremamente relaxante. E esse jogo se chama Eastshade. Acho que se existisse uma definição de jogo relaxante, esse jogo seria Eastshade. Em Eastshade, você é um turista pintor em uma ilha paradisíaca, e essa ilha se chama justamente Eastshade, o nome do jogo. A ilha é um pouco diferente, ela de certa forma tem uma temática medieval, mas sem espadas, armaduras e coisas que você veria em jogos como Skyrim ou Dragon Age. Todos os personagens são animais, mas em formas de humanos. Andam sobre 2 pernas, etc. Conforme você vai andando pela ilha, explorando cenários, você vai descobrindo lugares muito bonitos, construindo novas coisas, fazendo novas pinturas, realizando quebra-cabeças e desbloqueando missões. Acho que o jogo vai liberando muito bem essas partes. Você precisa de determinados itens para realizar determinadas missões, e esses itens você consegue com outras missões, então tudo está meio conectado e te incentiva bastante a explorar o cenário. E o jogo não te dá direções, tem que ir explorando. Por exemplo, uma das missões é seguir o pio das corujas. Então você tem que andar pela floresta até conseguir ouvir as corujas e seguir o pio delas para ver onde isso vai dar. Isso torna a exploração muito mais interessante, muito mais relevante, muito mais excitante. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse jogo, pelo menos para mim, foi o visual. Mesmo sendo um jogo independente, ele tem um visual incrivelmente lindo e uma trilha sonora realmente envolvente. O contraponto entre cidades lindas, cheias de personagens, com florestas e montanhas solitárias é muito bem feito. E todas essas localizações dão ótimas pinturas e cada uma é explorada do seu próprio jeito. O jeito que o jogo usa as pinturas para realizar missões também é excelente. Tem vezes até que nem mesmo faz parte de uma missão. Por exemplo, pode pintar um barco afundado e dar a pintura para a pessoa que era a capitã do barco. Isso não é realmente uma missão, mas é algo que tu tem que pensar em fazer e que tem sua recompensa. Com isso, tu também vai realizando conexões com os personagens, algo que muda um pouco o final do jogo. O objetivo final do jogo, digamos assim, é bem simples: pintar 4 localizações que sua mãe sempre sonhou que você pintaria. Mas para chegar nessas localizações, também tem que realizar missões secundárias. Então o jogo te incentiva bastante a explorar e a procurar pelas coisas, além de usar o seu raciocínio. Porque ele também não te diz exatamente o que você tem que pintar, mas às vezes ele dá umas dicas. Então você tem que seguir essas dicas para ver não só o que você tem que pintar, mas de qual ângulo pintar, o que pintar, etc. Foi um jogo que me ajudou bastante quando eu não sabia o que jogar. E só queria realmente jogar algo que eu não tivesse que fazer um grande esforço para aprender ou entender. Ele te dá uma sensação de exploração parecida com a que Skyrim me dava,
mas sem a tensão do combate, exploração de masmorras, encontrar inimigos, ou a necessidade de entender a história ou o lore de Elder Scrolls. Nesse jogo, você apenas segue nessa bela ilha, indo cada vez mais fundo nela e conhecendo os personagens. Foi assim que eu me apaixonei por esse jogo. A ambientação é muito bem feita e o jeito que o jogo utiliza os sons, a trilha sonora para aumentar ainda mais a intensidade dessa ambientação é perfeito. Ele é um jogo basicamente sobre o ambiente, sobre o lugar, sobre a ilha e menos sobre o jogador. É um jogo que me fez sentir o lugar, acho que seria uma maneira de colocar. Então, apesar de ser focado mais na ambientação do que no jogador, é também sobre a maneira com que eu me relacionei com aquele ambiente e com aqueles personagens. É algo difícil de explicar. É um jogo pelo qual eu tenho um carinho especial, porque ele me reintroduziu nos Walking Simulators, um gênero que eu gostava tanto e fazia tempo que eu não jogava. E foi um jogo que eu tive um imenso prazer de jogar quando eu estava tendo uma espécie de burnout em relação a jogos, em que eu não conseguia jogar nada. Algo que infelizmente eu ando tendo com certa frequência. E sempre que eu tenho esse tipo de sensação, eu lembro de Eastshade. Eu ainda me lembro da sensação que foi quando finalmente terminei o jogo e eu vi o que vi. E, obviamente eu não vou falar para não dar spoilers, mas foi uma sensação de nostalgia, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, mas também de completude. É um tipo de jogo que faz você sentir, e esse sentimento vai depender muito de como você se relaciona com o mundo do jogo. Como eu disse, é algo difícil de descrever. Bom, acho que é isso que eu tenho para dizer sobre esse jogo, porque é realmente difícil de transcrever esses sentimentos em palavras. Eu sei que ficou mais curto, e eu espero não ter sido muito confuso ou vago, mas é realmente difícil descrever a relação com esse jogo e a sensação de ter jogado ele. Então, o que eu posso realmente dizer para vocês é: joguem. Eu recomendo demais que vocês joguem esse jogo, principalmente quando estiver precisando de algo para relaxar. Vocês aí que têm ansiedade, eu ando sofrendo muito com crise de ansiedade nos últimos tempos, e esse jogo me ajudou demais. Ele tá baratinho na Steam e tá incluído para quem tiver no Xbox Game Pass, inclusive para PC. É um jogo que me dá uma paz muito grande só de pensar nele, mesmo nos dias de hoje. Então, muito obrigado se você ouviu até aqui. Deixe seu comentário, seu like, falando o que gostou ou não gostou, etc. Isso ajuda bastante no engajamento. E sempre lembrando, quem puder ajudar em apoia.se/gamer-de-esquerda ou se inscrevendo no nosso canal roxinho, isso ajuda demais. E esse pequeno podcast é justamente para agradecer todo o apoio que vocês têm me dado. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo episódio.